A maioria das pessoas imagina Lúcifer preso num abismo de fogo, acorrentado em algum calabouço eterno debaixo da terra. A Bíblia conta uma história completamente diferente. E quando você descobre onde ele realmente está agora, segundo as próprias Escrituras, o impacto é imediato, porque o lugar não é distante, é assustadoramente próximo. A cultura popular construiu uma imagem bem definida ao longo de séculos. Um ser vermelho com chifres pontiagudos, rabo bifurcado, tridente na mão, sentado num trono de ossos governando um reino subterrâneo de fogo e enxofre. Filmes de Hollywood reforçaram isso. Séries de televisão popularizaram. Músicas de rock transformaram em estética. Pinturas medievais criaram o template visual que atravessou gerações. Dante Alighieri imortalizou na Divina Comédia. Milton elaborou no Paraíso Perdido. E bilhões de pessoas absorveram essa caricatura como se fosse verdade bíblica. Mas quando você abre as Escrituras e procura essa descrição, não encontra nem uma única vez. O que encontra é algo muito mais perturbador do que qualquer representação artística jamais conseguiu capturar. Algo que desafia completamente a narrativa popular e força uma reavaliação total do que pensávamos saber. Ezequiel, capítulo 28, apresenta uma descrição que paralisa qualquer leitor atento. O profeta recebe uma lamentação direcionada ao rei de Tiro, mas rapidamente o texto transcende qualquer governante humano e descreve um ser que nenhum homem poderia ser. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. O texto continua listando as pedras: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. 9 pedras preciosas diferentes cobrindo um único ser. Os engastes e os lavores eram de ouro. No dia em que foste criado, foram preparados. Não era um monstro grotesco saído de pesadelo medieval. Era a criatura mais esplendorosa que já existiu em toda a criação. Beleza que transcendia qualquer parâmetro humano. Sabedoria completa, formosura perfeita, cobertura de joias que refletiam a glória do próprio Criador. E a posição era ainda mais impressionante. Tu eras querubim, ungido para cobrir. Eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Querubim ungido para cobrir. Não era um anjo comum na multidão celestial. Tinha função específica de cobertura, unção especial para o cargo, posição no Monte Santo de Deus, acesso às pedras de fogo, seja lá o que isso signifique na economia celestial. E o texto é enfático sobre sua condição original. Perfeito, não quase perfeito, não relativamente bom. Perfeito em seus caminhos desde o dia da criação, até que não era mais. A mudança veio de dentro. Pela abundância do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim cobridor, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A beleza que deveria gerar gratidão gerou orgulho. A sabedoria que deveria produzir adoração produziu ambição. O esplendor que deveria refletir a glória de Deus foi redirecionado para si mesmo. O coração se elevou, a sabedoria se corrompeu. E o ser mais glorioso da criação iniciou a primeira rebelião da história cósmica. Isaías capítulo 14 revela o que aconteceu por dentro, os pensamentos que precederam a queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O texto hebraico usa a palavra Helel para descrever esse ser.
significa brilhante, resplandecente, portador de luz. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, Jerônimo usou a palavra Lucifer. Literalmente, aquele que carrega luz, aquele que traz a aurora. Era um título de honra antes de se tornar sinônimo de trevas. E então vem a lista dos 5 "eu vou", que definiram a essência da rebelião. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações. 5 sentenças de autoexaltação cósmica. Eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei, eu subirei, eu serei. O pronome pessoal aparece 5 vezes em sequência. Não foi um pecado de fraqueza, de momento, de tentação externa. Foi um pecado calculado de ambição deliberada. O ser mais belo da criação olhou para o Criador e decidiu que poderia ocupar aquele lugar, que merecia aquele trono, que seria semelhante ao Altíssimo. A resposta foi devastadora e imediata. Jesus disse aos discípulos em Lucas capítulo 10, versículo 18: eu via Satanás como raio cair do céu. Não foi uma queda lenta, não foi um processo gradual de deterioração, não foi uma negociação que terminou mal, foi instantânea, velocidade de relâmpago. Num momento estava no Monte Santo, coberto de pedras preciosas, andando entre pedras de fogo. No momento seguinte, precipitado. Apocalipse capítulo 12 adiciona detalhes sobre como isso aconteceu. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Não foi uma expulsão silenciosa, foi guerra, batalha real entre forças celestiais. Miguel, o arcanjo, liderando os anjos fiéis contra o dragão e seus seguidores. E o resultado foi definitivo. Não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A derrota foi total. A expulsão foi permanente. O acesso ao Monte Santo foi revogado para sempre. Mas observe com atenção o destino mencionado. Foi precipitado na terra. Não num abismo subterrâneo, não numa caverna de fogo debaixo do solo. Na terra, o mesmo planeta onde Adão foi formado. O mesmo solo onde você está agora. Essa é a primeira revelação crucial sobre a localização atual de Lúcifer. Mas isso não é tudo, porque a Bíblia revela que mesmo após a expulsão do céu superior, onde Deus habita, Satanás ainda tinha acesso a um lugar que desafia completamente a lógica teológica popular. O livro de Jó, um dos textos mais antigos das Escrituras, apresenta uma cena que perturba qualquer leitor que presta atenção. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Leia novamente com cuidado. Os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor. Uma audiência celestial, um momento de prestação de contas ou adoração. E no meio deles, Satanás aparece, não invadindo as escondidas, não se infiltrando disfarçado, apresentando-se, vindo junto com os outros, e Deus não demonstra surpresa. Conversa diretamente com ele. Pergunta de onde veio. A resposta é reveladora. De rodear a terra e passear por ela. Atividade constante. Movimento contínuo. Vigilância permanente sobre o planeta e seus habitantes. A cena se repete no capítulo 2, versículos 1 e 2. Novamente, os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor.
Novamente, Satanás vem entre eles para se apresentar. Novamente, Deus pergunta de onde ele veio. A mesma resposta, de rodear a terra e passear por ela. Isso significa que, pelo menos na época dos eventos de Jó, Satanás tinha acesso regular ao trono de Deus. Não para adorar, obviamente, não para servir, para acusar. É exatamente isso que o nome Satanás significa em hebraico: o adversário, o acusador, aquele que se opõe. E Apocalipse, capítulo 12. Confirma que essa função de acusador continuou por muito tempo, atravessando milênios de história humana. Versículo 10 descreve uma voz proclamando no céu: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, sem intervalo, sem pausa para descanso, sem interrupção, acusando os crentes diante de Deus continuamente. Essa era a ocupação dele: apontar falhas, expor pecados, listar transgressões, exigir condenação, demandar justiça. Cada vez que um filho de Deus tropeçava, o acusador estava lá para reportar, para cobrar, para pedir punição. A boa notícia monumental é que esse versículo está no tempo passado, já foi derribado. A cruz de Cristo mudou absolutamente tudo. O sangue derramado no Calvário calou o acusador de forma definitiva. Não porque os pecados dos crentes não existam, não porque as falhas não sejam reais, mas porque foram pagos. A dívida foi quitada integralmente. O preço foi coberto. O acusador perdeu a base legal para suas acusações. Não há mais caso a ser feito contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas isso não significa que Satanás parou de agir. De forma alguma. Pedro escreveu sua primeira carta décadas depois da ressurreição. A igreja já estava estabelecida. O evangelho já estava se espalhando. E mesmo assim, o apóstolo alertou com urgência no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Anda em derredor. Tempo presente. Atividade contínua, mesmo após a vitória da cruz. Não está dormindo esperando o julgamento. Não está preso aguardando sentença. Não está passivo observando de longe. Está circulando. Está rugindo. Está buscando ativamente. E o alvo são pessoas específicas, a quem possa tragar. Nem todos são vulneráveis igualmente. Ele busca aqueles que pode devorar, aqueles fora da proteção, aqueles descuidados, aqueles que não estão sóbrios e vigilantes. Paulo confirma essa realidade operacional em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Não temos luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais. A expressão grega é epourâneos. Significa as regiões celestes, a esfera espiritual que existe acima do mundo material, visível. Paulo não está dizendo que Satanás governa o terceiro céu, onde Deus habita em glória inacessível. Está revelando que existe uma dimensão espiritual, uma realidade invisível que cerca e permeia este planeta. E é exatamente lá que as forças das trevas estabeleceram sua base de operações. Daniel, capítulo 10, oferece um vislumbre assustador de como essa realidade espiritual funciona na prática. O profeta entra em período de oração e jejum. Passa 21 dias buscando resposta de Deus. 3 semanas completas sem entendimento. E então, no 21º dia, um ser celestial aparece com aparência aterrorizante e explica o motivo do atraso. Versículos 12 e 13. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus,
foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Analisa as implicações. Um mensageiro celestial enviado por Deus em resposta à oração de Daniel foi bloqueado por 3 semanas, 21 dias de resistência. E o bloqueador não era humano. Era uma entidade espiritual chamada Príncipe do Reino da Pérsia. Um ser poderoso o suficiente para impedir um anjo de Deus de completar sua missão. E só quando Miguel, identificado como um dos primeiros príncipes, veio ajudar, o mensageiro conseguiu passar. Isso revela uma estrutura hierárquica nas trevas. Existem entidades espirituais associadas a regiões geográficas específicas, principados territoriais, potestades com áreas de influência definidas, e eles são poderosos o suficiente para interferir até mesmo em comunicações celestiais. A guerra espiritual não é metáfora poética, é realidade operacional. João capítulo 12, versículo 31, registra Jesus fazendo uma declaração que define o status atual de Satanás neste mundo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. Jesus usou esse título 3 vezes nos evangelhos para se referir a Satanás. Não porque ele seja o proprietário legítimo da criação. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude, mas porque exerce domínio temporário e usurpado sobre os sistemas mundanos. Influência sobre estruturas de poder, manipulação de culturas e ideologias, cegueira espiritual generalizada. Paulo foi ainda mais direto e perturbador em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus deste século. Letra minúscula, mas título máximo de influência. Não o Deus verdadeiro e eterno, o usurpador temporário, aquele que governa através de engano sistemático, manipulação constante e cegueira espiritual induzida. E a ferramenta principal é exatamente essa: cegar. Impedir que a luz do Evangelho penetre, manter as mentes fechadas para a verdade. E ele faz isso não de um trono subterrâneo distante e irrelevante, mas de algum lugar muito mais próximo do que qualquer um imaginaria. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, descreve a condição humana universal antes de Cristo, com detalhes que revelam a localização operacional do inimigo. Estáveis mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, príncipe das potestades do ar. Essa é a designação geográfica mais específica que a Bíblia oferece sobre onde Satanás opera atualmente. O ar, a atmosfera, a região entre o céu superior e a terra. É dali que ele coordena. É dali que comanda suas forças. É dali que influencia o curso deste mundo. É dali que opera nos filhos da desobediência. Isso explica perfeitamente por que Paulo disse que nossa luta é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não estamos lutando contra inimigos físicos que podemos ver com olhos naturais. Não estamos em conflito com carne e sangue que podemos tocar. Estamos em guerra contra forças invisíveis que habitam uma dimensão espiritual que envolve completamente este planeta. Uma realidade paralela que afeta a realidade material constantemente. A tentação de Jesus no deserto revela outro aspecto perturbador da autoridade temporária que Satanás possui atualmente. Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7, descreve o diabo levando Jesus a um monte alto e mostrando-lhe todos os reinos do mundo num momento de tempo. E disse-lhe o diabo:
Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Observe que Jesus não contestou a afirmação de propriedade. Não disse que Satanás estava mentindo sobre possuir essa autoridade sobre os reinos. Não negou que o poder havia sido entregue a ele. Recusou a oferta exclusivamente porque vinha com uma condição absolutamente inaceitável: adoração ao diabo. Mas o fato de que a oferta foi feita e não foi desmascarada como fraude indica fortemente que Satanás realmente possui algum tipo de autoridade delegada sobre os sistemas políticos e estruturas de poder deste mundo. Como isso aconteceu? Como o inimigo adquiriu essa autoridade? Gênesis capítulo 3 conta a história original. Deus criou Adão e lhe deu domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. A autoridade administrativa sobre a criação e o terrestre. E quando Adão escolheu obedecer à serpente, em vez de obedecer ao Criador, transferiu algo, não a propriedade final da criação, que permanece eternamente de Deus, mas a administração temporária, o direito de influência, a autoridade delegada. É por isso que João escreveu em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, com tanta clareza perturbadora: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Não sob a influência do maligno, como tradução mais suave. No maligno, literalmente imerso, envolvido, cercado, sob influência constante e penetrante. Mas existe um limite absoluto para essa autoridade usurpada. E esse limite foi demonstrado dramaticamente no caso de Jó. Satanás queria destruir Jó completamente, arrancar tudo, quebrar sua fé, provar que a devoção humana é sempre interesseira. E Deus permitiu o teste, mas estabeleceu fronteiras intransponíveis. Primeira rodada: eis que tudo o que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás podia tocar as posses, mas não a pessoa. Segunda rodada: depois que Jó permaneceu fiel, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Satanás podia tocar o corpo, mas não podia matar. Limites, fronteiras, cercas que o inimigo não pode ultrapassar sem permissão. Satanás tem poder, mas não tem soberania. Tem influência, mas não tem controle absoluto. Opera dentro de parâmetros que não estabeleceu e não pode violar. Jesus deixou isso cristalino para Pedro em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás pediu. Precisou pedir permissão. Não podia simplesmente atacar Pedro quando quisesse e como quisesse. Havia protocolo. Havia autoridade superior, havia necessidade de autorização. E enquanto Satanás pedia para peneirar, Jesus intercedia para preservar. A proteção divina é absolutamente real para aqueles que pertencem ao Pai. Então, consolidando tudo que as Escrituras revelam, onde exatamente está Lúcifer agora? Segundo o testemunho bíblico consistente, ele foi expulso do céu superior, onde Deus habita em glória. Perdeu sua posição original de querubim cobridor. Perdeu acesso ao Monte Santo. Perdeu o direito de andar entre as pedras de fogo. Mas não foi enviado diretamente para o lago de fogo eterno. Não foi trancado num calabouço subterrâneo. Foi lançado para a terra e para as regiões celestiais atmosféricas que cercam este planeta. Opera como príncipe das potestades do ar. Governa temporariamente como Deus deste século sobre sistemas mundanos corrompidos. Anda em derredor como leão que ruge, buscando continuamente a quem possa tragar. E por muito tempo teve acesso para acusar os crentes diante do trono de Deus, de dia e de noite, sem cessar.
A cruz mudou a equação legal de forma irreversível. O sangue de Jesus Cristo removeu permanentemente a base das acusações contra os redimidos. O acusador foi derrotado judicialmente no Calvário. A vitória foi conquistada de uma vez por todas, mas operacionalmente, taticamente, no dia A, dia da guerra espiritual. Ele continua ativo, continua influenciando, continua enganando, continua buscando vítimas. E esse julgamento final já está irrevogavelmente decretado. Apocalipse capítulo 20 descreve a sequência profética com precisão absoluta. Versículos 1 a 3. Um anjo desce do céu, tendo a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amarra-o por 1000 anos, lança-o no abismo, fecha-o, sela sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. 1000 anos de silêncio total. 1000 anos sem a voz do acusador ecoando. 1000 anos sem o rugido do leão aterrorizando. 1000 anos sem engano sistemático das nações. A terra experimentará um período onde a influência satânica estará completamente, absolutamente removida. O milênio de paz sob o reinado direto de Cristo. Mas não termina aí. Versículo 3 termina com uma nota perturbadora. Depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículos 7 a 10 descrevem o que acontece. Quando os 1000 anos se acabarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para os ajuntar em batalha. O número deles é como a areia do mar. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Uma última rebelião, uma última tentativa. Mesmo depois de 1000 anos preso, mesmo depois de testemunhar o reinado perfeito de Cristo, mesmo sabendo que está derrotado, Satanás tenta novamente e encontra seguidores. Multidões como areia do mar, dispostas a se rebelar contra Deus. A natureza caída do coração humano exposta em sua forma mais crua. E então, o fim absoluto. Versículos 9 e 10. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, para todo o sempre. Eis aionon ton aionon em grego. Pelos séculos dos séculos, eternidade sem fim, não aniquilação instantânea, não segunda chance de arrependimento, não redenção universal tardia, não sono inconsciente, tormento consciente e eterno no lago de fogo preparado, conforme Mateus capítulo 25, versículo 41, para o diabo e seus anjos. O inferno não foi originalmente criado para seres humanos. Foi preparado especificamente para Satanás e os anjos que o seguiram na rebelião. Humanos só vão para lá se escolherem conscientemente o mesmo caminho de rejeição a Deus, se preferirem as trevas à luz, se amarem mais a mentira que a verdade. Mas até esse dia de julgamento final chegar, a realidade presente permanece desconfortável e exige atenção. Lúcifer não está preso num calabouço mitológico distante, irrelevante para a vida cotidiana. Está aqui, nesta dimensão espiritual que permeia a Terra, neste planeta que você habita, operando através de sistemas culturais, políticos, religiosos e ideológicos, influenciando narrativas e cosmovisões, cegando mentes para a verdade do Evangelho, acusando consciências culpadas, rugindo ao redor dos descuidados, buscando ativamente a quem possa tragar e destruir, e não como um monstro grotesco de chifres vermelhos que você reconheceria facilmente e evitaria instintivamente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, adverte com clareza: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele ainda é Lúcifer, o portador de luz. Só que agora a luz que oferece é falsificada.
Ilumina caminhos que parecem bons, mas terminam no abismo. Apresenta verdades parciais misturadas com mentiras fatais. Oferece liberdade que escraviza. Promete vida que mata. E faz tudo isso disfarçado de algo belo, atraente, razoável, moderno, libertador. Pedro não escreveu aquele alerta por paranoia religiosa ou para criar medo desnecessário. Sede sóbrios, vigiai. É reconhecimento bíblico sóbrio de uma realidade espiritual que a maioria absoluta das pessoas prefere ignorar, negar ou ridicularizar. E essa ignorância é exatamente o que o inimigo prefere. Tiago capítulo 4, versículo 7, oferece a estratégia de resistência com simplicidade poderosa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é complicado em teoria. Submissão total a Deus primeiro, resistência firme ao inimigo depois. Nessa ordem específica. E a promessa anexa é absolutamente garantida pela palavra de Deus. Ele fugirá. O leão pode rugir. O adversário pode circular. Mas diante de um filho de Deus submisso ao Pai e resistindo em nome de Jesus, ele foge. Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. A autoridade de Satanás foi quebrada na cruz. O véu do templo rasgou de alto a baixo. O acesso ao Pai foi aberto permanentemente. E o Espírito Santo que habita nos crentes é infinitamente superior a qualquer principado, potestade ou príncipe das trevas. O livro de Apocalipse descreve o fim com precisão cirúrgica que não deixa margem para dúvida. Primeiro, 1000 anos de prisão absoluta no abismo. Depois, uma última rebelião permitida e esmagada. E então, o lago de fogo preparado desde a eternidade para o diabo e seus anjos. Não aniquilação, tormento eterno, justiça final consumada. Mas até esse dia glorioso e terrível chegar, ele continua, rondando este planeta, acusando consciências, enganando nações, cegando mentes, buscando vítimas. A pergunta não é se Lúcifer existe ou onde ele está. A Bíblia já respondeu isso com clareza absoluta para quem tem olhos de ver. A pergunta real, a que exige resposta pessoal, é esta. Sabendo que ele anda ao redor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, o que você vai fazer com essa informação?